Estamos no ar com o programa Falando de. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Angra dos Reis, o CDCOM, foi criada em 2011 com a finalidade de promover e implementar as ações direcionadas à educação, orientação, proteção e defesa do consumidor. O CDCOM tem várias competências, entre elas instaurar, instruir e concluir o processo administrativo. Então hoje vamos falar de defesa do consumidor. Aqui em nossos estúdios, o gerente da CDCOM, Greg Neister. Greg, gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente e queria te perguntar, para começar o programa, como que é estar à frente do CDCOM, um órgão que hoje é tão importante para a cidade? É uma tarefa árdua para poder defender literalmente o consumidor, tendo em vista que, em tese, ele pode ter um direito lesado ou não, que nós analisamos de acordo com um caso concreto na entrevista que nós temos com o consumidor no CDCOM. E o CDCOM, ele atende qualquer tipo de consumidor ou tem alguns casos que vocês podem atender e outros falam, não, isso aqui não é com a gente? Desde que seja uma relação de consumo tipificado no Código de Defesa do Consumidor, o CDCOM ele tem capacidade e competência para poder atuar. Salvo as exceções que o consumidor queira uma indenização. Nesse caso, ele é encaminhado para o Poder Judiciário. Mas ele pode fazer uma ação no CDCOM e depois encaminhar para ter Sim. algum tipo de benefício se tratando de uma obrigação de dar ou de fazer, onde ele queira receber um produto que ele comprou e não recebeu, seria uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer um reparo e ele não tenha um intuito indenizatório, ele pode ingressar com um processo administrativo no CDCOM. Então, porque o consumidor muitas vezes fica sem saber o que fazer. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se eu peço algum aparelho telefônico via internet não chega, eu posso ir no CDCOM, como que eu faço? Qual seria o procedimento? Sim, o primeiro procedimento você vai ligar para a empresa, saber o problema que ocorreu e a empresa não entregando o produto ou não prestando um serviço, você pode estar indo ao CDCOM e nós estaremos abrindo um processo administrativo. Quando a gente fala em processo administrativo, porque não é judicial, Greg, para a gente saber a diferença? Isso, porque o processo administrativo, nós enviamos uma AR para a empresa com a reclamação no consumidor, a empresa dá essa resposta para o consumidor. Se for a contento do consumidor, com a prestação do serviço ou a obrigação de dar do produto que ele adquiriu via internet, ele estando satisfeito, nós arquivamos o processo. Não estando a contento com a resposta, nós encaminhamos ao Poder Judiciário e lá o juiz de direito, através do contraditório da ampla defesa, vai decidir o caso concreto se o consumidor tem razão ou não. Com a ausência do PROCON, porque em Angra não tem mais PROCON, existe uma procura maior no CDCOM, Greg? Sim, existe uma procura maior no CDCOM. Primeiro, existe uma cultura administrativa de tentar se resolver o problema, que nós funcionamos como coadjuvante do Poder Judiciário até para você tirar um pouco dos processos do Poder Judiciário, que o Judiciário já está abarroado de processos, abarroados de processos, na verdade. E essa ideia do CDCOM vem de encontro ao novo Código de Processo Civil, que tem como relação a conciliação, a mediação. Entendi. E aqui em Angra, o CDCOM só atua no município ou não? Outras cidades podem vir para serem atendidos por vocês? Então, o CDCOM é regida pela Resolução 013 de 2011 e dentro do seu regimento fala que é no município de Angra dos Reis. Nós não temos competência para atender consumidores de outras localidades, mas consumidores de Angra que realizaram uma relação de consumo com outras empresas, aí nós temos essa competência. O consumidor tem que ser de Angra. Quando o consumidor se sentir lesado, como que ele faz para procurar o CDCOM? Qual a documentação? Ele tem que agendar, tem que levar RG? Como que funciona? Então, o consumidor tem a comodidade de ligar para o CDCOM através do número 24048606 ou passar no CDCOM na Rua Honório Lima, número 167. A documentação necessária, que ele precisa demonstrar o vínculo jurídico com essa empresa. Então, ele tem que ter ou a nota fiscal ou o e-mail que ele mandou para a empresa para comprar o produto ou o serviço. Uma vez demonstrado esse vínculo jurídico, ele leva identidade, CPF, documentações pessoais e o problema para nós podermos notificar a empresa.
E o CDCOM é muito procurado, assim, tem a base de quantas pessoas procuram vocês, ou por mês, ou por dia, e que vocês conseguem ir até o final? Então, porque eu acredito que deve ter consumidor que chega lá, conta tudo, e vocês resolvem rapidamente, né? Que às vezes é um problema até de comunicação. Nesse ano nós tivemos aproximadamente 200 atendimentos. Esses atendimentos não viraram processos, que o consumidor tinha uma dúvida, queria um esclarecimento e nós prestamos esse esclarecimento ao consumidor. De procedimentos, nós tivemos aproximadamente 100 procedimentos. Desses 100 procedimentos, 80 foram arquivados e os demais foram encaminhados para o Poder Judiciário. Foram arquivados, uns com solução, outros o consumidor não ficou também a contento e foi encaminhado para o Poder Judiciário. E você pode contar para a gente quais são as empresas mais acionadas ou fica em segredo isso? As empresas que têm o maior número de reclamação começa com a Oi, Claro, Casas Bahia e Vivo. Mas não quer dizer que o consumidor também esteja com a razão. Às vezes ele tem uma dúvida, ele quer um esclarecimento. Então, assim, pode procurar vocês, até porque eu acho que a comunicação, de repente, entre a empresa e o consumidor falha nesse momento. Aí o CDCOM entra, é mais ou menos isso? Sim. Não existe no Brasil uma política de pós-venda. Então, o consumidor ele fica muito alheio às informações depois do consumo, porque para consumir ele tem aquela euforia, aquela ansiedade e ele quer consumir. Depois que ele consome, gera aquela frustração e quer uma informação e não existe uma pós-venda tão eficaz. E tem um perfil do consumidor que procura vocês ou não? Tem de todas as idades, homens e mulheres, ou existe um perfil que mais procura? Não existe um perfil. Consumidor em modo geral. Então, a gente, antes de começar o programa, a gente estava batendo um papo e falando um pouquinho das dúvidas, que eu também sou consumidora, as pessoas daqui da produção também, e muita gente perguntou em relação até à telefonia. Se liga, pede uma linha telefônica ou uma internet, não consegue, depois chega a conta cobrando em casa. O que a pessoa tem que fazer para ser atendida pelo CDCOM nesse momento? Nesse momento, a pessoa ela tem que levar a documentação dela pessoal, identidade CPF, levar os protocolos de que ela pediu o serviço em relação à telefonia e se ela recebeu alguma conta que ela queira contestar ou pedir o cancelamento daquela conta, levar essa conta, nós abrimos o procedimento, pedimos o cancelamento da conta. Se ela quiser o serviço, nós pedimos a implementação do serviço. Se ela não quiser o serviço, o cancelamento do serviço. Então, uma boa conversa muitas vezes chega à solução, Greg? Sim, a mediação é a solução. É a solução? É a solução. Então, eu queria que você contasse pra gente, que eu acredito que muita gente é curioso, um caso interessante que vocês conseguiram resolucionar. Todos os casos que são encaminhados para o CDCOM são importantes para nós. Né? Destaca algum para a gente usar de exemplo. Que não seja telefonia, por exemplo, de consumir, por exemplo, da Casas Bahia, que a pessoa não recebeu. O maior problema que ocorre é quando você tem um produto e manda para uma garantia e o produto fica na garantia e não volta no tempo que a legislação diz. Então o consumidor fica sempre um pouco desesperançoso, porque ele estava naquela ansiedade de comprar o produto, ele comprou o produto deu um defeito, se ele não comprou pela internet, ele comprou na loja física, a loja não tem obrigação de trocar esse produto, então você tem que primeiro mandar para a garantia, e às vezes a garantia não devolve nesse tempo. Dá uma sensação de frustração, né? Sim, dá uma sensação de frustração. E aí, o que acontece? Vocês entram em que momento? Ligam? Como que faz? Eu tenho um prazo, eu não entendo muito da defesa do consumidor, sim, mas, por exemplo, eu tenho uma televisão que eu comprei, liguei, não funcionou. E aí, qual o procedimento desse consumidor? O procedimento desse consumidor, ele tem que procurar assistência técnica e encaminhar o produto para assistência técnica. Se ele tiver algum problema com assistência técnica, que não voltou o produto, ou ela não mandou um código postal para mandar o produto via correio, às vezes é um celular que você consegue mandar por correio, e ela não soluciona o problema, ele pode procurar o CDCOM. Qual o período, Greg, que poderia ficar, por exemplo, numa assistência técnica, uma televisão? 30 dias. 30 dias. Salvo o melhor juízo, 30 dias. Então frustra demais o consumidor, né? Sim. O consumidor se sente lesado muitas vezes, mesmo solucionando o problema? O consumidor, ele quer o produto novo. Então, ele entende que o produto foi para garantia, houve a substituição da peça,
e o produto não é mais novo. Entendi. Quer dizer, o novo é quando você chega, abre da caixa e liga ali. Exatamente. Se você arrumou, não serve mais e o consumidor ele entende que ele tem direito a um novo produto, quando na verdade ele tem direito ao reparo do produto ou, se não reparar, ao abatimento do preço do produto. Tá, e o que mais estimula as pessoas a procurar o CDCOM? É algum amigo que o caso foi solucionado? Qual publicidade em cima do órgão aqui da Câmara Municipal? O que estimula as pessoas a procurar o CDCOM é, em regra, a agilidade do procedimento, que o procedimento nós enviamos um ofício através da Comissão de Defesa do Consumidor, com uma R que chega em 10 dias, mais ou menos. Quer dizer, então, agilidade, 30 né? dias, em regra, a gente consegue dar uma resposta ao consumidor. Entendi. Ao passo que o Poder Judiciário, você tem que ter uma citação, tem que ter audiência de conciliação, contraditório, ampla defesa, demora um pouco mais. E alguns casos que são relatados para vocês, e vocês identificam que não é da competência e vai para o juizado, como que funciona? Não se tratando de relação de consumo, nós encaminhamos o consumidor para a Defensoria Pública ou para o juizado, que o juizado ele também não tem só a competência de relação de consumo, ele pode resolver causas de menores complexidade. Então nós fazemos um encaminhamento do consumidor, que chegou como consumidor, que na verdade não era uma relação de consumo, mas nós damos um encaminhamento do cidadão para o órgão competente. E existem casos de lojas daqui de Angra que algum consumidor consumiu alguma coisa daqui mesmo, tudo daqui, Sim, tudo da cidade? Existe. E aí eles chegam lá também com a mesma documentação, né? E é sempre agendado, Greg? Em regra, para a comodidade do consumidor, existe o agendamento, mas o consumidor ele pode vir à rua resolver um problema, passar no CDCOM que ele vai ser atendido, independente do agendamento. Porque quando eu falo CDCOM, vem PROCON, acho que não sei, Sim. Eu acho que é imediato. E eu sei que o PROCON daqui, porque eu já tive a oportunidade de passar, que era até aqui perto, é sempre muito cheio, com filas. Eu acho que vocês evitam isso com esse agendamento? O intuito do agendamento é dar comodidade para o consumidor, porque você já tem uma pessoa fragilizada dentro de uma relação de consumo, aí você vai pegar essa pessoa e vai colocar numa fila para poder esperar. Então, cria-se a comodidade para o consumidor. E o atendimento, ele é feito individual ou ele é feito... Como Sim, que é feito? É uma sala? Como que é? O atendimento é feito de forma individual, até para poder preservar aquilo que o consumidor está falando, porque muitas das vezes ele não quer relatar o problema para um terceiro, ele quer relatar para o advogado, para a pessoa que está atendendo, ele se sente um pouco já acanhado ou indefeso, então nós temos uma pessoa que já sofreu um problema, podemos expor ela a um outro problema, apesar de não ser uma relação de sigilo, mas sempre para tentar a maior comodidade o consumidor, para ele ficar satisfeito com o resultado. E o atendimento, as pessoas que atendem, quantas pessoas atendem hoje no CDCOM? Hoje no CDCOM, eu, jurídico, a Márcia Cárdio, a gerente, e a Samara, que é servidora da casa. E aí ela que faz o atendimento? O primeiro atendimento ou pode ser qualquer um de vocês? Não, três? o primeiro atendimento passa por mim para eu verificar se é uma relação de consumo ou não. Se é uma relação de consumo, eu dou um encaminhamento e nós abrimos o procedimento. Eu queria que você contasse mais algum caso que venha na sua cabeça interessante para quem estiver em casa com problema, porque muitas vezes a pessoa tem vergonha de sair aí da cadeira e ir lá contar para vocês e para vocês ajudarem. Como eu te falei, todos os casos são interessantes. Desde que haja um problema na relação de consumo, ela está convidada a ir ao CDCOM para tirar uma dúvida, ou se ela quer comprar um produto e ela tem uma dúvida, ela pode passar no CDCOM e perguntar, eu quero comprar o produto tal. Isso também sim, uma claro, atribuição? É uma atribuição. Eu tenho que assinar um contrato numa loja e eu não sei se eu devo assinar esse contrato ou não para comprar esse produto. Ela pode passar no CDCOM, nós analisamos o contrato, explicamos o contrato para ela, é uma atribuição. O esclarecimento do consumidor é uma atribuição do CDCOM. Por exemplo, uma academia de ginástica, que você geralmente existe um contrato e a pessoa estiver em dúvida, ela pode levar esse contrato para vocês? Sim, ela deve levar, nós vamos analisar. E aquelas letras mínimas, é proposital isso? Em regra, o que diz o CDCOM que
tem que ter clareza na relação de consumo. Então, essas letras mínimas não devem ser tão mínimas assim, elas têm que ser grandes. E, Greg, que a gente já está chegando ao fim do programa, queria que você deixasse um recado para os consumidores, porque aqui em Angra o SEDECON é hoje o órgão que as pessoas podem realmente abrirem, né, e falarem, olha, está acontecendo esse problema. Queria que você deixasse um recadinho para quem está nos assistindo. Que as pessoas que se sintam lesadas na relação de consumo, elas podem e devem procurar o SEDECON para esclarecimentos, dependendo de encaminhamentos. E aquelas que querem realizar uma relação de consumo de modo preventivo, elas podem procurar o SEDECON para tirar suas dúvidas, para poder realizar uma relação de forma até mais segura, mais cautelosa e saber o que ela está fazendo. Queria agradecer muito a sua presença, tá bom? Muito obrigada. Nada, que isso. É bom lembrar que o SEDECON fica na rua Honório Lima, 167. Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.